Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando a quarentena aí para não atrasar os estudos, deixar os estudos em dia, fazer exercícios. Eu mesmo mandei uma lista aí no grupo para vocês com alguns exercícios das matérias que a gente já viu até agora. Mas como a gente também não pode perder muito tempo, então eu vou agora falar um pouquinho sobre o que seria a nossa próxima aula presencial sobre renascimento cultural. Em algumas salas eu já até comecei a falar um pouco sobre isso, mas não terminei, então vou falar aqui agora para vocês sobre as principais características do Renascimento, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, só encaminhar a dúvida lá pelo WhatsApp ou pelo Facebook, enfim, vocês que decidem a melhor maneira de entrar em contato comigo, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu tinha começado na aula a falar para vocês que para entender o Renascimento, precisa entender um pouquinho como era a visão de mundo medieval, a visão de mundo antes do Renascimento surgir. No período medieval, existiram alguns filósofos aí bastante importantes, algum deles você já deve ter ouvido falar, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, e esses filósofos, esses intelectuais lá do período medieval, eles acabam produzindo uma visão de mundo, construindo uma visão de mundo que serve, no final das contas, para justificar aquela maneira de vida do período medieval. O que esses filósofos, portanto, falam lá nesse período medieval? Que toda a sociedade lá do período medieval, que era dividida em três classes, o clero, a nobreza e o povo, que aquilo, na verdade, era reflexo de algo que acontecia na Cidade de Deus, que é o nome de um livro famoso de Santo Agostinho, inclusive. Que Deus, portanto, era assessorado por uma série de anjos. Tinha os anjos que espalhavam a palavra de Deus, tinha os anjos que lutavam em nome de Deus e tinha os anjos que trabalhavam para manter tudo funcionando lá na Cidade de Deus. Beleza? Não é a Cidade de Deus aqui na Zona Oeste, não. É a Cidade de Deus lá onde Deus mora. Eu não sei onde Deus mora, mas ele mora em algum lugar aí e é lá que os anjos ficavam, tá? E o que acontece então? Se era assim em torno de Deus, alguns anjos guerreavam, outros espalhavam a palavra de Deus e outros trabalhavam, por que não seria assim na Terra? Beleza? Então essa visão de mundo é meio que uma justificativa para o que está acontecendo lá no período medieval, para as três classes sociais existirem e para as coisas não serem questionadas. As três classes deveriam existir e você deveria se conformar a elas e não fazer nenhum tipo de crítica. Então, por exemplo, a gente tem a nobreza, que são aqueles que vivem da guerra, aqueles que guerreiam. A gente tem o clero, que são aqueles que espalham a palavra de Deus. E a gente tem os servos, que trabalham e sustentam essa coisa toda. Beleza? O problema é que, dentro dos servos, dentro do terceiro estado, dentro do que sobrou, que não é clero e nobreza, a gente tem o surgimento, a partir do século XI, do século XII, da nobreza lá da Europa. E essa nobreza é, portanto, segunda divisão em três classes sociais. O clero, a nobreza e o povo, ela ficaria ali entre o povo, entre essa classe sem privilégios, que é obrigada a se submeter ao senhor feudal. No começo isso não gera nenhum problema, até porque a burguesia surge aos poucos, ela não tem tanto poder, ela não tem tanta influência, ela não tem tanto dinheiro, mas ao longo dos séculos, do século XII, do século XIII, do século XIV, a burguesia começa a se enriquecer, ela começa a ganhar prestígio social, ela começa a ficar rica. E, no entanto, a divisão da visão de mundo medieval das três classes sociais não muda. Ela continua, portanto, sendo o povo, sendo o resto, sendo os desvalidos, os professores de história e outros fudidos da vida. Portanto, a burguesia passa a almejar criar uma visão de mundo, incentivar a criação de uma visão de mundo na qual ser burguês é o que deve ser alcançado. Ser burguês é o que é ser legal. Seja burguês você também, queira você ser um burguês, tá? Porque isso, na verdade, seria o ápice da sociedade, seria a classe social mais relevante. Mas para isso eles precisam bater de frente com essa visão de mundo medieval que justificava a existência das classes através da religião. Tudo bem? Portanto, lá no século XV, no século XVI, começa a surgir, principalmente na Itália, no norte da Itália, ou lá na região onde hoje é a Holanda, é a Bélgica, que na época a gente chamava da região de Flandres,
começam a surgir certos burgueses, certos ricos que ganharam seu dinheiro com o comércio, que começam a patrocinar artistas, intelectuais, pensadores, o que hoje a gente chamaria de cientistas, para construir uma visão de mundo na qual ser burguês é o interessante. Tá bem? Esses burgueses aí, cheios da grana, não sabiam com que gastar dinheiro, até porque gastar dinheiro com coisas mundanas era mal visto pela igreja, era meio que pecado, tipo, você não podia gastar dinheiro com sexo, drogas e rock and roll, porque tudo isso era pecado. Na verdade não era sexo, drogas e rock and roll na época, era sexo, drogas e canto gregoriano, sei lá, alguma coisa assim. Então, esses burgueses não podiam curtir a vida doidado, digamos assim. Então, o que eles têm que fazer com o seu dinheiro é muito restrito. E eles acabam, portanto, patrocinando principalmente artistas, escultores, pintores, para que esses escultores e pintores produzam material que faça propaganda do estilo de vida burguês ou da mentalidade burguesa. Tá? Então, isso acaba sendo o renascimento cultural, esse patrocínio, aí, esse movimento artístico que acaba propagandeando ideias da burguesia. Os burgueses que patrocinavam esses artistas, então, eles são conhecidos como mecenas. Essa é uma palavra importante. Mecena é o endinheirado, na maioria das vezes um burguês, que acaba, portanto, patrocinando um escultor, ou um pintor, ou um filósofo a produzir suas obras e fazer propaganda desse estilo de vida da burguesia. Tá bem? Quem são os grandes nomes que foram patrocinados aí, digamos, por burgueses nesse processo aí que a gente conhece como Renascimento? Nas artes, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do Leonardo, do Rafael, do Michelangelo e do Donatello, as tartarugas ninjas. As tartarugas ninjas têm esse nome porque elas rendem homenagem a 4 artistas do Renascimento importantes pra caramba. O Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina no Vaticano. Leonardo da Vinci, que desnecessário apresentá-lo, todos vocês conhecem. Rafael Sanzio e Donatello, eram outros artistas lá do período do Renascimento. Donatello, um escultor, e Rafael, um pintor. Rafael Sanzio. Além disso, também, o Renascimento também aparece no desenvolvimento da ciência. Vários cientistas daquela época são ligados, de alguma maneira, ao Renascimento. Os mais famosos desses cientistas, por exemplo, são Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Descartes. Esses filósofos, pensadores, intelectuais, de alguma maneira, eles acabam se relacionando ao movimento do Renascimento e acabam propondo suas teses científicas, muitas vezes revolucionárias, como do Copérnico, por exemplo, que falava sobre a órbita dos planetas em torno do Sol. E o Renascimento também aparece, só um ponto antes disso, nas ciências, esse movimento aí de ciência mais ou menos relacionado ao Renascimento, também é conhecido como Revolução Científica, o início da Revolução Científica. Tá bem? Outro ponto importante, outra área de atuação do Renascimento também é a literatura. Existem vários escritores que acabam, de alguma maneira, fazendo parte desse movimento, se ligando a esse movimento renascentista, porque são escritores que começam a produzir obras críticas ao pensamento medieval, ou com algumas características de propaganda do estilo de vida burguês. Quem são esses nomes? Por exemplo, em Portugal a gente tem o Camões. O Camões escreveu suas obras como os Lusíadas como uma obra de propaganda da atividade mercantil, da atividade burguesa, dos caras que iam até a Índia pegar especiarias e trazer para a Europa para revender, como se isso fosse algo digno, valoroso. Outro nome, por exemplo, mais ou menos relacionado ao Renascimento na literatura é o Miguel de Cervantes, que escreveu um livro que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote, por exemplo, é uma sátira dos romances de cavalaria medievais. Como eram os romances de cavalaria medievais? Eram aqueles romances em que um nobre
precisa lutar e combater os exércitos inimigos, geralmente infiéis, para defender a moral de uma bela donzela pela qual ele se apaixonou, e ele quer que ela perceba o amor dele, portanto ele faz atos heróicos para encantar essa bela donzela, geralmente de uma família nobre, tá? Esses são os típicos romances medievais. As novelas de cavalaria do Rei Arthur, por exemplo, são assim. O Tristão e Isolda, que é outra obra famosa, também tem mais ou menos essa estrutura. Mas o Miguel de Cervantes resolve escrever o Dom Quixote para fazer uma sátira disso. O Dom Quixote é como se fosse esse nobre lá da época do romance de cavalaria, só que ele está meio que satirizando os romances. Por quê? Porque na época em que o Dom Quixote vive, essa coisa já é meio fora de moda, já não é mais assim que funciona. Mas ainda assim, o Dom Quixote ele quer fazer grandes feitos, ele quer lutar por uma bela donzela, uma donzela que vale a pena ele enfrentar os riscos e os perigos. E, portanto, para fazer isso, no começo ele precisa encontrar uma bela donzela. E é difícil encontrar belas donzelas no século XVII, quando está passando lá a história do século XVI, XVII, quando está passando a história do Dom Quixote. E daí, depois de muito buscar uma donzela, ele acaba encontrando a donzela que vai estimulá-la a lutar num prostíbulo. Ele enche o saco dela, da prostituta, até que ela fala, tá bom, então vai, luta em meu nome e sai daqui, para de encher o saco. Ou seja, isso já é uma zoação com o romance de cavalaria. E agora, então, Dom Quixote, depois de ter uma bela donzela, ele precisa lutar contra grandes inimigos, fazer grandes feitos para honrar essa bela donzela. Só que é difícil também encontrar grandes feitos, grandes inimigos. Ele procura um grande inimigo até que ele encontra um moinho e ele fala que aquele moinho é um gigante e ele precisa lutar contra esse gigante. Ou seja, o que acontece é que o Dom Quixote é um completo despirocado das ideias e ele portanto, é uma sátira desse romance de cavalaria medieval, beleza? Mas o principal foco do Renascimento foram as artes visuais, pintura, escultura, e boa parte das características do Renascimento vão ser apresentadas, portanto, através de pinturas e de esculturas, tá? Por isso, muitas vezes, quando a gente fala de Renascimento, o que vem à mente no primeiro momento são quadros, obras de arte. Por exemplo, vocês devem pensar na Mona Lisa, alguma coisa assim, porque é o que primeiro vem em mente quando a gente fala de Renascimento. Porque esses artistas, pintores e escultores acabaram sendo, na maioria dos casos, patrocinados por mecenas, por burgueses endinheirados para propagandear um estilo de vida burguês. Então, eu vou dividir o que eu vou falar daqui para frente em dois momentos. Tá? Primeiro eu vou falar de maneira mais ou menos teórica quais são as características do Renascimento, quais são os valores propagandeados pelo Renascimento, mas como isso aparece majoritariamente em obras de arte, no segundo momento eu vou mostrar nas obras de arte como aparecem essas características, tá bom? Então vamos primeiro falar das características do Renascimento de maneira geral, tá? Vocês podem usar uma ferramenta para guardar essas características do Renascimento, porque as iniciais das características todas do Renascimento formam a palavra carinho. Quais são essas características? Eu vou falar com calma de cada uma. É o classicismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, hedonismo e otimismo. Se vocês prestarem atenção, as letras iniciais de cada uma dessas palavras formam a palavra carinho, e daí vocês podem usar isso para guardar as características do Renascimento, tá bem? Vamos lá então falar cada uma dessas características, tá? Como eu falei agora há pouco, o burguês ele não podia aproveitar a vida, digamos assim, gastar com prazeres mundanos, com as coisas, o dinheiro que eles ganhavam, eles eram endinheirados, porque isso era mal visto pela sociedade, isso era criticado pela igreja. Você, como eu falei, não podia curtir a vida doidado, porque isso era pecado. A igreja condenava os excessos, ainda condena, na verdade. Vocês podem reparar, por exemplo, que os 7 pecados capitais, na verdade, todos eles são excessos. Você pode comer, mas não pode comer demais, porque daí a gula já é pecado. Você pode até, por exemplo, tentar economizar, isso é ok, mas você não pode tentar economizar demais e não gastar dinheiro nenhum, porque isso já é avareza, já é pecado.
Você, por exemplo, pode até sentir desejo sexual, tudo bem, mas não pode sentir esse desejo sexual demais, porque isso já é luxúria, é pecado. Ou seja, todo excesso era condenado pela igreja naquela época, tá? Então estão lá os burgueses que têm dinheiro para curtir a vida doidado, podem viver a vida tipo de rei do camarote lá no século XVI, no século XV, mas são mal vistos quando acabam aproveitando a vida, digamos assim, usando o dinheiro que eles têm para curtir a vida. E daí, portanto, eles começam a recuperar, de certa maneira, valores de uma sociedade que vivia do comércio e que valorizava, portanto, a boa vida. Olhando lá do ponto de vista do século XV, qual sociedade anterior que vivia majoritariamente do comércio e que esses comerciantes podiam dispor do seu dinheiro à vontade e curtir a vida? Essa época anterior era o período clássico, lá na Roma Antiga, quando a Roma Antiga vivia basicamente do comércio e da guerra. E lá naquela época os burgueses eram os caras mais importantes da sociedade, podiam aproveitar o dinheiro que eles tinham do jeito que lhe parecesse melhor. Então esses caras lá no Renascimento querem voltar a esse estilo de vida da antiguidade, no qual eles pudessem empregar o dinheiro deles à vontade, tá? Portanto, a primeira característica do Renascimento é recuperar esses valores da antiguidade clássica. E daí, então, primeira característica que eu falei agora há pouco para vocês, classicismo. Tá bem? Segunda característica do Renascimento. Durante todo o período medieval, a igreja teve um papel preponderante. Ela era a principal instituição lá do período medieval. E para a igreja entender os desígnios de Deus, entender o fundamento do universo de um ponto de vista religioso era a coisa mais importante. Mas para a galera do Renascimento isso era um pouco que limitava as perspectivas, digamos assim. Por quê? Porque toda explicação para o funcionamento do universo, para o funcionamento da natureza, no período medieval passava por uma explicação religiosa, porque Deus era o centro de todas as coisas, né? O que a gente chama de teocentrismo. E agora a galera do Renascimento quer estudar a natureza, quer estudar o ser humano, quer estudar o comportamento humano, quer aproveitar esses conhecimentos para usá-los para ganhar mais dinheiro ainda, principalmente o conhecimento sobre a natureza. E, portanto, eles começam a achar que essa preocupação exagerada com a religião, na verdade, é uma limitação para o conhecimento do homem. Não que esses renascentistas fossem ateus, eles não eram, mas eles querem meio que deixar de lado a influência da religião por um momento para começar a entender um pouco mais o homem. Então, no lugar do teocentrismo, esses renascentistas acabam propondo uma visão de mundo na qual vamos compreender o homem, suas ações, seus anseios, seu funcionamento biológico, sua interação com a natureza, mas de um ponto de vista humano, com o homem sendo o centro das preocupações e não Deus. O nome disso é antropocentrismo, portanto. Segunda característica do Renascimento. Terceira característica do Renascimento, racionalismo. Os métodos científicos lá no período medieval eram baseados na escolástica, que era um tipo de ciência muito especulativa. A gente tentava entender os fenômenos da natureza meio que especulando sobre esses fenômenos. E agora surgem intelectuais que estão propondo uma maneira de fazer ciência que não seja especulativa, que não seja baseada nos 5 sentidos. O principal nome dessa proposição do racionalismo é um intelectual, um filósofo chamado Descartes. Vocês já devem ter ouvido falar dele, escreveu um livro chamado... fugiu o nome do livro agora, mas é um livro sobre método científico, isso que importa. E ele fala, por exemplo, que toda vez que a gente faz ciência baseada nos 5 sentidos, a gente acaba meio que se equivocando, tá? Ou seja, a gente não deve fazer ciência baseada na visão, no olfato e naqueles outros 3 que eu esqueci. Como a gente deve fazer ciência, então? A gente deve fazer ciência baseada em experimentos, em repetição, em anotação de resultados, para que a gente consiga ter um domínio maior sobre a natureza, tá? Quer um exemplo bobo de como isso funciona? Por exemplo, a questão da Terra ser o centro do universo. Vamos supor, se eu sento na frente da minha casa, eu não posso sair de casa agora porque a gente está de quarentena, mas vamos esquecer que a gente está de quarentena, eu pudesse sair de casa e sentar, por exemplo, no parque ali da esquina às 5 da manhã e ficar sentado lá o dia todo.
eu ia ver com os meus próprios olhos, com esses olhos que a Terra há de comer, que o Sol ia girar em torno da Terra, porque eu fiquei sentado lá o dia inteiro, eu não saí do lugar, e o Sol se mexeu, o Sol girou ali, fez aquela trajetória dele em torno da Terra. Ou seja, a minha visão, um dos 5 sentidos, me garante, sem erro, que o Sol está girando em torno da Terra. Ou seja, eu estou fazendo ciência baseado numa dos 5 sentidos. E, no entanto, eu estou equivocado. Portanto, eu deveria desconfiar dos meus sentidos, porque os sentidos nos enganam, e começar a fazer ciências baseado em outros mecanismos, principalmente os experimentos. É isso lá que o Descartes está falando, e isso é uma das propostas do racionalismo, uma das características lá do Renascimento, a terceira característica do Renascimento. Próxima característica aí, espero que vocês estejam me acompanhando, individualismo. Essa característica é bem interessante. Por quê? No período medieval, a gente tinha uma sociedade muito dividida em castas, em classes, né? E a importância que você tinha dentro daquela sociedade vinha muito mais da classe a qual você pertencia do que quem você é exatamente, individualmente. Então, antes, por exemplo, de eu ser Gabriel, no período medieval, eu era um nobre, eu era um senhor feudal. Isso era mais importante que ser Gabriel, era ser nobre ou ser senhor feudal. A visão classista da sociedade, portanto, favorecia que as pessoas exercessem papéis de acordo com suas classes mais do que enquanto indivíduos. No entanto, com as mudanças lá do período do Renascimento, eu falei para vocês ainda em sala, antes da gente sair para a quarentena, que o Renascimento, as descobertas navais lá, a expansão marítima portuguesa e espanhola, e a Reforma Protestante, essas 3 coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. E, portanto, aqui, nessa questão do individualismo, aparece a questão da expansão marítima portuguesa. Como assim? O burguês é aquele cara que, de certa maneira, se vê como o sujeito que resolve empreender, resolve sair lá de Portugal e atravessar meio mundo para comprar pimenta, por exemplo, ou para comprar seda para trazer e revender na Europa. Ele é o cara que banca a expansão marítima, ele é o cara que banca navegadores chegarem pela primeira vez na Índia, aqui na América, ou em vários lugares do mundo. E ele quer que essa atividade dele como comerciante, como empreendedor, como financiador, seja guardada para toda a eternidade. Ele quer que os feitos individuais dele sejam registrados, porque foi ele que fez aquilo, foi ele que empreendeu, foi ele que andou meio mundo para fornecer pimenta para a Europa. Não foi a classe da qual ele faz parte. Ou seja, com esses empreendimentos, com o ressurgimento do comércio, o burguês quer ter o papel dele enquanto indivíduo valorizado, ele quer que os seus feitos individuais sejam valorizados, e isso acaba meio rompendo com aquela lógica classista do período medieval, na qual quem você é individualmente pouco importa, desde que você pertença a uma classe social. O burguês discorda disso, ele quer o seu mérito sendo reconhecido, o seu mérito sendo lembrado para toda a eternidade, se possível. Isso faz surgir, por exemplo, uma crença muito forte entre os burgueses no indivíduo como agente de mudanças. Então, portanto, 4ª característica do Renascimento, individualismo. A 5ª característica é o naturalismo. A gente precisa compreender a natureza, os fenômenos naturais, para que a gente possa explorar esses fenômenos naturais de maneira econômica. Ou seja, vamos fazer um estudo sobre a natureza, sobre o funcionamento das marés, do vento, de tudo aquilo das colheitas, de tudo aquilo que importa para que eu possa aumentar, por exemplo, o meu lucro, o controle da natureza e o que eu posso ganhar com esse controle maior da natureza. Tá? Portanto, mais uma característica do Renascimento, acho que é a 5ª, é essa tentativa de dominar cientificamente a natureza e usar esse conhecimento para aumentar os meus lucros. Mais uma característica do Renascimento, a 6ª, é o hedonismo. Hedonismo com a letra H no começo, tá, crianças? Hedonismo significa a valorização dos prazeres mundanos. Eu estava falando isso lá quando eu estava falando do classicismo. Esses caras querem valorizar a boa vida, eles querem valorizar, por exemplo, comer bem, beber bem, enfim, valores que durante todo o período medieval eram mal vistos. Tá?
Então esses caras começam a valorizar de novo, curtir a vida doidado, digamos assim, tá? O nome disso é hedonismo, a valorização dos prazeres mundanos, tá? Seria interessante que a gente tivesse uma outra vida boa, mas a gente quer ter uma vida boa também nessa vida, não na próxima, como a igreja diz. A igreja dizia no período medieval que se você se resignasse às suas dificuldades nessa vida, você teria toda a eternidade uma vida melhor. O burguês não, o burguês quer ter a boa vida agora também. Ele não quer esperar até a próxima vida para sentir prazer. E o nome disso é hedonismo. E a última característica do Renascimento é o otimismo, que é a crença na capacidade de desenvolvimento do homem e da ciência, e como isso, o desenvolvimento do homem e da ciência, provocar uma vida melhor para todos, principalmente para os burgueses, tá bem? Então vamos lá para a segunda fase dessa apresentação que eu falei para vocês, que é apresentar como essas características aparecem nos quadros, nas obras de arte do Renascimento, tá bem? Antes de eu falar um pouquinho dos quadros do Renascimento, eu preciso mostrar como eram as obras de arte medievais, para que vocês tenham uma base de comparação com os quadros e com as obras de arte renascentistas, tá? Essa primeira imagem que está aparecendo aí para vocês é uma imagem que retrata uma tapeçaria medieval. O que é importante salientar nessa imagem? Primeira coisa, olha como as pessoas estão vestidas. Nas obras de arte do período medieval, raramente você vai ver o corpo humano nu. O corpo vai estar completamente vestido, só vai aparecer as mãos e a cabeça desnudas, o resto do corpo vai estar todo vestido. Essa representação do corpo humano não é uma representação muito realista do corpo humano. Vocês vão ver que é uma representação um pouco chapada, assim, não tem uma noção de profundidade nos quadros. Como esse quadro aí, como essa tapeçaria aí demonstra. Podem ver que tem pouca percepção de profundidade na tapeçaria, tá? Parece tudo muito chapado. O corpo humano está escondido para evitar qualquer tipo de, digamos assim, sexualização do corpo humano. Os motivos geralmente são religiosos, os motivos pelos quais os quadros são feitos. Esse quadro, por exemplo, esses animais, essa tapeçaria, desculpa, toda hora eu estou falando quadro, isso é uma tapeçaria. Essa tapeçaria aí que vocês estão vendo, aparecem vários animais. Esses animais simbolizam tentações nessa tapeçaria. Tem ali um unicórnio, tem um leão, enfim, eu não me lembro exatamente o que cada um desses animais representam, mas cada um deles é uma tentação para essa mulher que está no centro da tapeçaria. Ou seja, o motivo que está sendo retratado é algo que tem alguma relevância religiosa. As pessoas o corpo humano não é retratado de maneira realista para evitar qualquer tipo de sensualização. O corpo humano pouco aparece. Enfim, são características dos quadros medievais. Outro quadro medieval interessante para vocês verem é esse quadro aqui. Isso já é um quadro de verdade, que retrata também um tema religioso, tá? É a Santa Luzia, que está sendo retratada nesse quadro, antes dela ser condenada a perder os olhos, porque ela está afirmando diante de um prefeito romano que ela é cristã sim, e que ela vai continuar sendo. E a punição para ela por ter afrontado o prefeito foi ter os olhos furados, tá? Ou seja, de novo, um motivo religioso. Segundo, olha a representação de novo sem nenhuma noção de profundidade, os corpos humanos todos cobertos, uma tentativa de representação de santidade, usando a auréola em cima da Santa Luzia. Enfim, várias características aí dos quadros medievais, principalmente a questão da religiosidade. Tá? Isso foi só para vocês terem alguns parâmetros de comparação com os quadros renascentistas, tá bem? Então agora a gente vai começar a falar dos quadros renascentistas, e o primeiro deles é esse quadro que vocês já devem ter visto alguma vez na vida, que é o Nascimento da Vênus, do Botticelli, tá bem?
Primeira coisa, vamos para os aspectos formais do quadro antes da gente começar a falar de outras características. Olha como esse quadro é muito mais realista. Olha a noção de profundidade que essas linhas aqui da praia, das colinas encontrando com o mar, ali no fundo do quadro. Olha a noção de profundidade que essas linhas transmitem. Olha que beleza. O quadro parece que ganha profundidade. Não é aquela coisa chapada das representações medievais. Segundo, embora seja meio esquisito ainda esse quadro, olha o tamanho do pescoço da Vênus, mas de toda maneira a representação do corpo humano era muito mais realista, comparada com o período medieval. Tá? Ainda tem umas coisas meio esquisitas, eu acho esse pescoço muito esquisito, mas enfim, é uma representação mais realista do corpo humano. Tá? Terceiro, olha a noção de movimento do quadro. Professor, está ficando muito doidão, professor. O quadro está parado, não tem movimento, está viajando, está loucão. Não, crianças, olha só, olha o tecido que está sendo segurado por essa mulher ali que vem para cobrir a Vênus. Olha como ele tem um movimento do vento, assim. Embora o quadro seja parado, claro que está parado, eu não estou doidão, mas ele transmite uma noção de movimento. Então, formalmente, esse quadro é muito mais realista do que os quadros medievais. Mas vamos lá então as características. Primeira característica, não é um motivo religioso. Na verdade até mas não da religião cristã. Isso é uma deusa da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana. Tá? Ou seja, esses caras estão recuperando esses valores do classicismo. Segundo, olha a representação do corpo humano. Como eu falei que no período medieval tudo era tapado, escondido. Tem uma mulher nua nesse quadro, está aparecendo peitinhos nesse quadro. Tá? Mamilos são tensos de aparecer até hoje, por exemplo. Instagram, Facebook censuram mamilos. E o Botticelli está botando um mamilo exposto no quadro dele, lá no século XV. Ou seja, tem uma representação do corpo humano muito menos preocupada com os valores religiosos. Tem nudez, por exemplo, no quadro. Tá bem? Então isso está relacionado ao classicismo, está relacionado ao hedonismo, por exemplo. Está relacionado ao antropocentrismo na medida de diminuir a importância da religião da sociedade e, portanto, eles vão acabar valorizando aspectos mais humanos. Outra coisa importante, existe aí elementos, por exemplo, como esse vento que está soprando, como esses anjos, eu acho que são anjos, que estão soprando o vento em direção a Vênus, que faz o cabelo dela ficar meio esvoaçante. Isso é uma representação da força da natureza, então tem a questão lá do naturalismo aparecendo. Então, várias características que eu falei para vocês teoricamente lá na primeira parte da apresentação do Renascimento começam a aparecer já nos quadros, como esse quadro do Botticelli. Tá bem? Outro quadro que eu gosto muito, eu acho esse quadro sensacional para apresentar para vocês um pouco das características do Renascimento, é esse quadro de um pintor holandês chamado Jan van Eyck. O nome do quadro é O Casal Arnolfini. E não, antes que vocês perguntem, isso que está aparecendo na cabeça da mulher não é o chifre, tá? É que ela está com um véu e o véu está deixando parte do cabelo aparecer, não é chifre, tá? Todo mundo fala toda vez, professor, ela parece que tem um chifre. Não é chifre, é cabelo, tá bom? Mas vamos falar do quadro lá, que é o que importa. Esse quadro é bem interessante, crianças, porque, para começar, não teria um motivo religioso. Esse quadro é um casal de burguês, de burgueses que estão sendo representados, tá? Ou seja, é alguém com muita grana que tem dinheiro para patrocinar um artista e chega pro artista e pede, porra, pinta um quadro meu aí, cara, eu te dou uma grana depois. Ou seja, isso é claramente desvirtuar aqueles motivos pelo qual a arte deveria existir lá no período medieval. Não é nenhuma representação religiosa, é só um cara que tem dinheiro e fala para o artista pintar ele porque sim, porque ele quer, tá bem? Então tem uma coisa aí da ascensão da burguesia muito importante, do mecenas. Outra coisa interessante também é que lá no período medieval todas as coisas sendo retratadas deviam ser muito dignas e tudo mais. Isso é uma cena completamente cotidiana que está sendo retratada. Tanto que os caras esqueceram até de guardar as chinelas deles que estão ali no canto. Nem guardaram, deixaram aparecendo no quadro tipo um certo desleixo, assim, tipo, é uma cena cotidiana de uma família.
Porque se fosse algo digno mesmo, eles iam estar numa pose muito pomposa, iam ter arrumado a sala para pintura. Não, esse daí os caras se esqueceram até de guardar coisas que deveriam ser guardadas para aparecer na cena. Mas o que me interessa pra caramba nesse quadro é a maneira como ele lida com o individualismo. Até o século XV, XIV, XV, XVI, mais ou menos, na verdade, XV, XVI, a ideia de individualismo era muito ausente lá nas sociedades europeias em geral. Mas esse quadro, pintado, se eu não me engano, em 1483, quando ele foi pintado, o autor lá, o Jan van Eyck, o pintor, ele já está preocupado em de alguma maneira demonstrar que foi ele que pintou esse quadro, ele, Jan van Eyck, não qualquer outro pintor. Ele quer demonstrar a individualidade dele, ele quer mostrar a autoria. E ele não sabe muito bem como fazer isso lá em 1483, portanto, ele acha uma solução aí meio formal para retratar a autoria dele, que é colocar um espelho lá no fundo da sala. Eu não sei se a imagem aí no vídeo vai ficar muito boa, mas o importante é que tem um espelho. Vocês podem procurar no Google também esse quadro. Lá no fundo tem um espelho e a cena toda está retratada, espelhada lá, inclusive o Jan van Eyck pintando o quadro. E olha a centralidade do espelho. O espelho é o centro do quadro. Então, quando a gente acha que, na verdade, o principal tema são os burgueses que patrocinaram o Jan van Eyck para pintar esse quadro, quando a gente percebe o lugar central que ele botou esse espelho, a gente está vendo que ele queria, acima de tudo, se retratar. O lugar em que o espelho aparece, em que ele aparece refletido no espelho, é o lugar central do quadro. Portanto, ele queria de alguma maneira expressar a sua individualidade, a ideia de autoria, que ainda era meio difusa naquela época. Ele já está querendo pensar maneiras de retratar que ele é o autor, e ele achou o jeito mais certo colocando ele espelhado na cena. Tá? Acho que era mais fácil ele ter assinado, mas enfim, ele achou que era mais fácil fazer um espelho, quem sou eu para julgar, beleza? Próximo quadro, que também não é um quadro, e que também aparece características do Renascimento, como lá no Jan van Eyck aparece o individualismo. E na verdade isso não é um quadro, isso é um afresco, está lá no teto da Capela Sistina, no Vaticano, beleza? É a criação de Adão. Vocês com certeza já viram essa imagem alguma vez na vida. Isso é uma técnica muito difícil, porque o teto é feito de gesso. Enquanto o gesso está fresco, o pintor vai pintando o que ele quer retratar e a tinta vai se incorporando no gesso, e a hora que o gesso fica duro, o quadro está pronto. É uma técnica bastante difícil, ainda mais sabendo que isso está pintado no teto a uma altura aí, mais ou menos de uns 30 metros. Tá? Quem fez isso foi o Michelangelo, ele que pintou o teto da Capela Sistina, tá? E daí ele pintou Deus criando Adão. O Adão é esse sujeito aí do lado esquerdo, e Deus, você já deve ter reparado, é do lado direito, e ele está tocando em Adão para dar vida para ele depois que Adão foi feito do barro. Olha a representação do corpo humano, que representação realista que é, tá? Mais ou menos realista, na verdade, porque os músculos, a disposição do corpo tá bem realista, mas ele é meio... enfim, deixa pra lá. O importante é que, para fazer uma representação dessa do corpo humano, é preciso conhecer o corpo humano mais profundamente. Tipo, aulas de anatomia, da qual, por exemplo, o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, que vocês já devem ter visto, é um estudo anatômico para compreender qual é a melhor proporção para representar o corpo humano. Ou seja, para pintar o corpo humano desse jeito, precisa do conhecimento do homem, do corpo, do funcionamento do corpo humano, tá bem? E isso é uma coisa que começa lá com o Renascimento, aquela questão lá do antropocentrismo que eu falei para vocês. Outra coisa interessante é que essa imagem aí que eu coloquei para vocês, ela não está exatamente bem enquadrada, mas o ponto em que o dedo de Deus vai tocar a mão de Adão é exatamente o centro do quadro. Ou seja, metade do quadro está destinado para Adão, a outra metade para Deus. O que simboliza, por exemplo, que nessa representação o divino e o humano têm a mesma proporção, têm o mesmo espaço no quadro, tá? E tem uma outra coisa interessante aí,
que dá para notar. Olha o esforço que Deus está fazendo para tocar Adão, enquanto Adão está todo displicente, meio que tipo, ai, tá bom, Deus. Ou seja, tem uma série de coisas colocadas nesse quadro que colocam o papel do homem como mais importante do que o tal do teocentrismo que eu falei para vocês, tá bem? O Adão tá meio displicente aí, meio que tipo achando meio tedioso, parece que ele está em quarentena ali, meio entediado, enquanto Deus se esforça para tocar no dedo dele. E ainda tem uma outra coisa que já foi dita por várias pessoas, mas que nunca acabou sendo um consenso, é que esse invólucro aí de tecido no qual Deus está, e que tem esses anjinhos em volta dele, isso na verdade seria uma representação de um cérebro. É como se fosse o cérebro cortado ao meio e você teria essa metade do cérebro aí, seria esse invólucro em que Deus está. Então, na verdade, isso nem seria uma representação de Deus, seria uma representação da razão. Isso é uma teoria que circula por aí, mas enfim, ela não atingiu o consenso necessário para a gente achar que isso seja totalmente verdade, embora tenha muita gente que defenda, tá? Ou seja, isso na verdade seria uma representação da razão. Mas mais importante de ser uma representação da razão, também tem a questão aí de que isso representa o conhecimento do corpo, para você saber o formato do cérebro e tudo mais, significa que a galera está estudando anatomia, está fazendo análises anatômicas, que é uma coisa que acaba se difundindo lá durante o período do Renascimento, conhecer um pouco mais o corpo humano, tá bem? E o último quadro que eu queria mostrar para vocês, que na verdade também não é o quadro, meu Deus, porque eu falo tanto quadro assim, é um outro afresco que está na Catedral de Udine, na Itália. É um afresco representando uma passagem bíblica que é o sacrifício do Isaac. Não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma passagem bíblica. Isaac, que é esse sujeito barbudo aí que vocês estão vendo com uma faca na mão. Mentira, eu estou contando errado a história, esse não é Isaac, esse é o Abraão. Abraão porque queria ter um filho, já estava lá com 800 anos de idade. Estou falando sério, lá diz que ele tinha uns 700, 800 anos, não me lembro agora exatamente quantos. E ele não tinha filho, e daí ele pede para Deus para ter um filho, pede, tanto que até que enfim a esposa dele fica grávida e dá à luz ao Isaac, que é esse menininho que está aí na imagem. Quando Isaac era um pré-adolescente, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, nossos laços estão meio frágeis, eu preciso de uma demonstração de fidelidade sua e eu quero que você sacrifique seu filho para você provar que você é fiel a mim. E deu Abraão, não questiona, é Deus pedindo para ele sacrificar o filho. E ele caminha durante 3 dias e 3 noites até o lugar indicado por Deus, e quando ele vai sacrificar o Isaac, seu próprio filho, o único filho que ele pediu tanto para ver, aparece o anjo Gabriel, esse aí meio que está descendo dos céus, e fala que nem o João Kleber das partes. A hora que ele vai contar que o Abraão vai sacrificar o Isaac, chega o João Kleber e fala: para tudo! Não, mentira, não é o João Kleber, é o Gabriel, interrompendo o sacrifício do Isaac. E daí o Gabriel fala que na verdade aquilo era só para testar a fidelidade do Abraão, que não tem que matar o Isaac, onde já se viu isso, mas que tem que ter sangue, tem que ter um sacrifício, e por isso ele trouxe uma cabra para ser sacrificada. Tem até uma cabrinha ali no canto inferior direito, se vocês repararem, ela também está olhando ali para baixo, enfim. Então esse afresco representa essa história toda, essa passagem bíblica toda do sacrifício do Isaac. O que é importante nessa imagem? Primeiro, olha o completo controle da noção de profundidade. Como eu falei, isso está no teto de uma igreja, então quando você está olhando para isso, você está olhando para o alto, você está com a cabeça lá olhando bem para cima. E o Isaac e a cabra, eles estão olhando para baixo. Olha que sensacional. É como se o quadro tivesse sido pintado com um buraco no chão, e o Isaac e a cabra estão olhando para o buraco, estão olhando para você lá embaixo, eles estão te encarando. Olha o domínio dessa técnica de profundidade, de disposição dos personagens e tudo mais. Isso é muito sensacional comparado com os quadros lá do período medieval.
Outra coisa, também dividindo o quadro ao meio, a gente tem a parte aí humana com Abraão e o Isaac, e a parte religiosa, a parte divina com Gabriel. Mas o importante é que aqui já estão dados aqueles elementos todos, tipo o papel do homem. Mesmo quando o assunto é religioso, como a gente viu também na criação do Adão, o homem tem um papel central no quadro, beleza? Não é mais aquela coisa da importância religiosa acima de tudo, mesmo quando o quadro retrata um motivo religioso. E tem uma concepção aí de construção do ponto de vista do uso das cores que é muito mais refinado do que no período medieval. Então, através desses quadros, crianças, o que está sendo transmitido são certos valores. A gente pensa, pô, é só um quadro. Não, na verdade isso era propaganda de um estilo de vida, o estilo de vida burguês. E essas características valorizadas pelo burguês, como a centralidade do homem, como a valorização dos prazeres mundanos, como o individualismo, tudo isso acaba sendo apresentado para um público maior através das obras de arte. Tá? Então, se vocês entenderam que o Renascimento é um movimento artístico que acaba fazendo propaganda de certos valores e estilos de vida relacionados à burguesia, porque essa burguesia, inclusive, está bancando esses artistas, vocês entenderam o que é renascimento cultural e, portanto, atingiram os objetivos dessa aula, tá bem? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei, é só mandar a dúvida lá pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estejam em casa, espero que vocês estejam lavando a mão, tá bem? É importante lavar a mão. E qualquer coisa é isso, vocês me dão um toque via WhatsApp caso eu tenham dúvidas, tá bom? É isso, pessoal, até mais, até a próxima videoaula aí que eu vou gravar para vocês. Valeu!